O Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina, apresenta o programa Na Vinha com Jesus. Nesta primeira obra escolhida, abordaremos o livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Neste programa abordaremos o capítulo 12, Padrão. E disse Jesus, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Atos, capítulo 11, versículo 24. Nossos comentários sobre esta primeira frase. Amigos ouvintes, por padrão, devemos entender quaisquer valores que sirvam de norma determinada e aprovada, consensualmente pela maioria ou por uma autoridade que é usada como base para estabelecer uma comparação. Aquilo que serve para ser imitado como modelo, como exemplo. Regina, no caso da frase citada, então, temos Jesus, que mais que apenas o modelo é também o guia de toda a humanidade a orientar a todos nós em ações, atitudes e pensamentos. Pois bem, Martinha, vamos então ao texto de Emmanuel, que nos diz: alcançar o título de sacerdote em obediência a meros preceitos do mundo não representa esforço essencialmente difícil. Bastará a ilustração da inteligência na ordenação convencional. Ser teólogo ou exegeta, ou seja, analista, crítico, não relaciona obstáculos de vulto. Requerem-se apenas a cultura intelectual com o estudo acurado dos números e das letras. Pregar a doutrina não apresenta óbices de relevo. Pede-se tão somente a ênfase ligada à correta expressão verbalista. Fazemos então aí nossos comentários do Núcleo de Estudos Vinha de Luz. Emmanuel, como sabemos, não poupa ninguém. O alerta é para aqueles que querem compreender e viver o Evangelho, pois esses devem ser os primeiros a dar ouvidos para esta mensagem. E ele diz que as convenções do mundo, onde o indivíduo se ajusta para ter seu lugar ao sol, não exigem diploma, beleza, não apresentam empecilhos para que uma pessoa minimamente articulada suba a uma tribuna e fale, desdobrando o verbo, impressionando a plateia com sua erudição, auto-intitulando-se autoridade em assuntos do Evangelho. Paulo, Emmanuel também salienta que tais pessoas são hábeis ao servirem-se de linguagem rebuscada e teatral, com sagacidade para cativar e envolver sem doutrinar, e muitas vezes, infelizmente, sem darem os melhores exemplos. Agora trago a continuação da fala de Emmanuel, que nos diz: receber mensagens do além e transmiti-las a outrem pode ser a cópia do serviço postal do mundo. Aconselhar os que sofrem e fornecer elementos exteriores de iluminação constituem serviços peculiares a qualquer homem que use sensatamente a palavra. Sondagens e pesquisas, indagações e análises são velhos trabalhos da curiosidade humana. Unir almas ao Senhor, porém, é atividade para a qual não se prescinde do apóstolo, complementa Emmanuel. Vamos aos nossos comentários. Então, Martinha, toda palavra deveria ser utilizada para o bem, para o auxílio. E nesse sentido, Emmanuel enumera ações nobres que são, no mínimo, obrigações a contemplarem as relações humanas, independentemente do grau de cultura existente num dado meio social, pois todos temos condições de prestar algum auxílio, não é mesmo? Sim, Regina. E observemos que Emmanuel ressalta ainda que o prudente auxilia, buscando elementos externos para amparar os demais irmãos.
percebemos que o incentivo e a valorização das pesquisas e aprendizados são característicos realmente daqueles que desejam verdadeiramente aprender, mesmo que por mera curiosidade. Pensemos, o despertar começa muitas vezes por aí, por essa motivação positiva de querer conhecer mais, de descobrir as coisas, podemos dizer. Pois muito bem, Martinha. Nós percebemos então que, em resumo, Emmanuel, sempre muito atento e rigoroso, ele nos traz verdadeiramente o que acontece, as palavras bonitas, a verbalização correta, erudita, etc. e tal. Ótimo, comunica muito bem, mas é que esta erudição não pode ser oca, ela tem que estar recheada de substância, ou seja, o orador tem que realmente praticar aquilo que ele está divulgando. Do contrário, realmente a coisa se dilui em nada, não é isso? Tem uma expressão, Paulo, que me ocorre agora, quando diz a pessoa mostra um verniz. Ah, um verniz. Tu olha assim, aquela beleza, Isso. ela ostenta um conhecimento, mas aí, como tu falaste, se nós não tivermos no coração as palavras sendo ditas e querendo que chegue aos outros, de nada valerá. O conteúdo é rude, é rústico. É rústico. Então, quando tu falava agora, eu pensei, o orgulho. O Emmanuel está nos chamando para o orgulho das nossas vaidade. Não sejamos tolos. Estude, te desenvolva, busque motivação, seja curioso, mas que tu reverbere o que realmente o Cristo está querendo passar. Através do estudo da pesquisa, você dá substância, você dá corpo àquilo que está verbalizando. Não é isso? É isso. Isso aí. Então, aquele verniz que a Martinha falou, que por fora é cheio de brilho, também deve brilhar por dentro e não ser opaco. É mais ou menos como Cristo diz a respeito daquele que é mau, é perverso, etc. e tal. Ele mostra, às vezes, pelo lado de fora, como se fosse um sepulcro caiado, limpo, brilhante, bonito. No entanto, internamente, só podridão. Vamos voltar, então, ao texto de Emmanuel. E ele continua nos dizendo: Barnabé, o grande cooperador do Mestre em Jerusalém, apresenta as linhas fundamentais do padrão justo. Vejamos a aplicação do ensinamento à nossa tarefa cristã. Todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos e investigar a fenomenologia, mas para imantar corações em Jesus Cristo, é indispensável sejamos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro repleto de inspiração superior e o coração inflamado na fé viva. Barnabé iluminou a muitos companheiros, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Jamais ouvidemos semelhante lição dos Atos. Trata-se de padrão que não poderemos esquecer. Pois bem, nossos comentários. Jesus, Regina, nos ensinou novos comportamentos morais, que não iam de encontro e nem mudavam as leis existentes, mas baseavam-se na lei natural, que é a lei do amor. E nós podemos perceber, meus amigos, que o Mestre queria a transformação espiritual para o bem supremo, que será o quê? Destinada a todos os corações sedentos de luz, amor e também de verdade. Então, unir almas ao Senhor somente será possível, amigos, se cada aprendiz do Evangelho compreender ser ele próprio o primeiro a se unir ao Senhor, o nosso Mestre Jesus. Muito bem. Nós devemos compreender, Regina e Martinha, que o Evangelho veio então para redimir as nossas almas primeiramente, e que podemos sim ser a ponte de amor que ampara, que doutrina, que traz as mais corretas, justas e belas palavras. Devemos nos compenetrar de nosso verdadeiro papel entre os homens, em nossas existências terrenas, pois que todos temos uma missão a cumprir. Exaltar Jesus e as lições de seu Evangelho requer luta, esforço e até sacrifícios
daqueles que já sentiram o coração inflamado de fé viva. Barnabé, por exemplo, com suas lutas e esforços, permaneceu firme nessa tarefa de ser um fiel cristão a serviço do bem, porque ele já havia se tornado um homem de bem, já tinha incorporado esta bondade. Então, aquilo que ele falasse, da forma que ele falasse, erudita ou não, transmitiria este conteúdo, transmitiria esta luz, esta bondade. E esta certeza. Esta certeza. Meus amigos, então por isso sabemos que ainda estamos muito aquém de um exemplo como Barnabé. Embora ele também já tenha sido, como nós, um aprendiz das lições de Jesus. Hoje, também como aprendizes, temos a oportunidade de nos encontrarmos com o amor do nosso Pai e com as lições de seu Evangelho redivivo. Que quer dizer o quê, então, meus amigos? O Evangelho que redireciona a nossa caminhada, tendo como foco nossa transformação moral, através do estudo e da prática deste Evangelho, que é o Evangelho do Mestre Jesus, que é a luz da doutrina espírita. Em síntese, com o único padrão justo para as nossas vidas. E pensemos que desta forma, essa escala espírita que nós estudamos, que já conhecemos, e que todos nós estamos inseridos, pensando também que uns mais abaixo, outros mais acima, e outros em escala semelhante, um dia chegaremos, triunfaremos como Barnabé, na nossa existência aqui ainda, se assim nos esforçarmos. E a esse propósito, Martinha, gostaria de trazer um trecho de um comentário do Espírito Miramês contido na questão 100 de O Livro dos Espíritos, referente então à escala espírita. Então nos diz Miramês: somos todos iguais, sabemos disso, porém situados em lugares diferentes e com idades variáveis diante do nosso Pai. Somos como frutos da grande árvore, Deus, e como os frutos de uma árvore não amadurecem de uma só vez, assim são os espíritos, mas nenhum se perde. Como filhos de um Pai de amor, não haverá órfãos. Novamente falamos em escala espírita, para teres uma ideia e te esforçares no aprimoramento, cultivando todas as virtudes e desenvolvendo todos os dons do saber. O que interessa ao espírito, já consciente da verdade, é se libertar da ignorância, porque onde existe ignorância, existem dor e problemas sem conta. Continuando então com os nossos comentários, vou trazer uma fala de Allan Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Ele nos diz que o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Este é o padrão deixado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amigos, estudantes da doutrina como nós, se quisermos ilustrar ainda um pouco mais o tema para o encerramento de nosso trabalho, poderíamos citar o livro Senda para Deus, de Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos que nos dizem amorosamente: tua fé raciocinada constituirá, por fim, a lâmpada que Allan Kardec te colocou nas mãos, para que a chama da caridade nela flameje constantemente. Caminharás com ela e por ela atingirás a compreensão real dos ensinamentos do Cristo, aprendendo a servir com Ele, nosso Mestre e Senhor, para que o reino de Deus se levante no coração dos homens, constituindo a felicidade dos homens para sempre.